João capítulo 8. Sejam muito bem-vindos a mais um dia do nosso devocional de leitura e meditação nas Escrituras, né? Hoje dando sequência no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, a partir do capítulo 8, tá? Vamos estar orando. Senhor, mais uma vez te pedimos, Senhor, faz-se presente, Senhor, no nosso meio, cada um aqui que está ouvindo, que tá recebendo essa mensagem, Senhor, esteja com ele nesse momento, Senhor, fala conosco, Pai, que seja o Senhor falando e não eu, Senhor, que seja, usa as suas escrituras, Senhor, para estar falando aos nossos corações, traz a mensagem, vivifica a mensagem, Senhor, glorifica o teu nome, que seja para a glória do teu nome, ó Senhor, para a edificação da igreja e para o bem do mundo, Senhor, que nós te pedimos, nós te agradecemos, bendizendo o teu nome, em nome de Jesus. Amém. O texto sagrado diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena a apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, e começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou-lhe Jesus: Eu também não a condeno, agora vá e abandone sua vida de pecado. A validade do testemunho de Jesus. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus lhe disseram: Você está testemunhando a respeito de si próprio, seu testemunho não é válido. Respondeu-lhe Jesus: Ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Vocês não sabem de onde vim nem para onde vou. Vocês julgam por padrões humanos. Eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho, estou com o Pai que me enviou. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo, e outra testemunha é o Pai que me enviou. Então perguntaram-lhe: Onde está seu pai? Respondeu-lhe Jesus: Vocês não conhecem nem a mim nem meu pai. Se me conhecessem, também conheceriam a meu pai. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Mais uma vez, Jesus lhes disse: Eu vou embora, e vocês procurarão por mim, e morrerão em seus pecados. Para onde vou, vocês não podem ir. Isso levou os judeus a perguntarem: Será que ele irá matar-se? Será por isso que ele diz: Para onde eu vou, vocês não podem ir? Mas ele continuou: Vocês são daqui de baixo, e eu sou lá de cima. Vocês são desse mundo. Eu não sou desse mundo. Eu disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Quem é você? Perguntaram eles. Exatamente o que eu tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus. Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança, e digo ao mundo aquilo que dele ouvi. Eles não entenderam que lhes estava falando a respeito do Pai. Então Jesus disse: Quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele.
os filhos de Abraão e os filhos do diabo. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes em minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade vos libertará. E eles responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu estou dizendo que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é nosso pai, responderam eles. Disse-lhe Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez, mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo a obra do pai de vocês. Protestaram eles: nós não somos filhos ilegítimos, o único pai que temos é Deus. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou, porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não o ouvem porque não pertencem a Deus. Declarações de Jesus acerca de si mesmo. Os judeus lhe responderam: não estamos certos em dizer que você é samaritano e que está endemoniado? Disse Jesus: não estou endemoniado, ao contrário, honro o meu Pai e vocês me desonram. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas há quem a busque e julgue. Asseguro que, se alguém obedecer à minha palavra, jamais verá a morte. Diante disso, os judeus exclamaram: agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu, bem como os profetas, mas você diz que se alguém obedecer à sua palavra, nunca experimentará a morte? Você é maior que nosso pai Abraão? Ele morreu, bem como os profetas. Quem você pensa que é? Respondeu Jesus: se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o seu Deus, é quem me glorifica. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês. Mas eu de fato o conheço e obedeço a sua palavra. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu-lhe Jesus: eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Amém. Então, assim, há várias questões que a gente poderia colocar aqui, né? Mas, assim, voltando àquilo que eu falei no vídeo quando a gente começou, né? Tá muito na moda e conhecereis a verdade vos libertará. Mas eu gosto de ver o texto inteiro, né? Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Então, assim, ele não estava falando de qualquer verdade. Ele estava falando, primeiro de tudo, que essa verdade ela é alcançada de uma forma, permanecendo firmes na palavra, que nas palavras dele, né? Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Em outro texto, Jesus fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. É essa verdade que ele estava se referindo. É como eu comentei em outro vídeo. Por exemplo, quando eu falo, meu nome é Marcelo, isso é uma verdade. Mas vocês sabendo disso,
liberta vocês de alguma coisa? Não. Né? Então, assim, a verdade que ele se referia era a própria pessoa de Jesus, né? Por isso que ele fala, se vocês permanecerem, porque não adianta a gente conhecer só as coisas com Jesus, você vai ver que muitas das coisas é assim, permaneçam. Ele fala assim, ó, permaneçam em Jerusalém até que sejais do alto revestido de poder. Então a questão é permanecer nos caminhos do Senhor, né? Não adianta você só conhecer, ouvir falar, ir uma vez na igreja, falar uma vez que crê, né? Não, é permanecer em Jesus, é firmar a sua casa na rocha, né? Então, assim, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Então, permanecer firmes nas palavras de Jesus e serão libertos pela verdade, que é Jesus, né? Então, esse é um ponto importante, né? E a respeito, por exemplo, do começo, né? Você vê que houve uma armadilha ali dos religiosos. O que acontece? Eles pegam a mulher em adultério, levam até Jesus, porque a lei mandava apedrejar. E aí eles botavam Jesus numa sinuca. Se ele manda apedrejar, falam, olha, ele não tem misericórdia, ele mandou matar uma pessoa. Se ele não manda apedrejar, eles falam, opa, ele não cumpre a lei de Moisés. E aí Jesus, com toda a sua sabedoria, vira e fala assim, então tá beleza. O primeiro que não tem pecado, que tá zero de pecado, joga a primeira pedra. E aí a galera deixa as pedras. Então, assim, Jesus, que era o único que podia condená-la, porque ele não tinha pecado, ele fala assim, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Mas aí ele confronta o pecado, é aquilo que a gente conversou em outro capítulo, ele confronta o pecado dela. Vá e não peques mais. Você pode vir até Jesus pecador, mas ele te fala o quê? Ele te fala para chegar ao ponto de metanoia, de arrependimento, de mudança de atitude. A partir de agora, vai e não peques mais, né? Em vários trechos das Escrituras, ele confronta isso. Quando muitas das vezes ele cura as pessoas, ele fala, ó, perdoados estão seus pecados, vai, não peques mais, vai, não peques mais, entendeu? E hoje em dia está faltando muitas das vezes esse confronto, né? Quantas pessoas chegam, por exemplo, na igreja e não tem essa questão, né? A verdadeira fé, ela é acompanhada de arrependimento, mudança de atitude e obras, né? A gente não é salvo pelas obras. A gente é salvo pela graça mediante a fé. Mas a fé salvífica, ela é acompanhada de arrependimento, mudança de atitude e obras. Ela gera frutos, aquilo que João Batista vai chamar de frutos de arrependimento, né? E nós não fomos salvos pelas obras, mas para as obras. Isso vai estar lá na carta de Tiago, né? Então, assim, Jesus não condena a mulher adúltera, mas adverte, não peques mais. Glória a Deus. Então, assim, é isso que temos que gravar, entendeu? Você venha como está, mas em momento nenhum fala permaneça como está. Então que a gente possa estar buscando o verdadeiro arrependimento, essa mudança de atitude, né? Ter esse encontro transformador com a pessoa de Jesus, a ponto de nós podermos mudar a nossa atitude, assim como Pedro, quando reconhece a divindade de Jesus, fala, afasta-te de mim porque eu sou pecador, né? Então, assim, é esse tipo de revelação de Jesus que a gente tem que procurar para as nossas vidas, para que nós possamos ter essa transformação nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus.
Paizinho, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por essas pessoas que ouviram essa mensagem, muito obrigado por esse texto, Senhor. Continua falando aos nossos corações nesse dia, continua conosco, Pai, que não seja só um breve tempo na Tua presença, mas que seja uma continuidade na Tua presença nesse dia, Pai. Perdoa as nossas faltas, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem falou contigo, eu quero te pedir mais uma vez, nos ajuda nesse canal, curte aqui embaixo, compartilha com outras pessoas para que ela possa alcançar pessoas conhecidas suas. E assim, se o texto falou mais alguma coisa contigo, comenta aqui embaixo, porque assim a gente vai se edificando mutuamente. E assim, quanto mais você compartilha, quanto mais você faz essas coisas, você ajuda o canal, porque o YouTube vai entendendo que isso daqui é importante. Aí ele vai oferecendo esse conteúdo para outras pessoas, né? Então ajuda a fortalecer essa mensagem para chegar a mais pessoas, tá bom? Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Esse é um projeto, mais uma vez, uma parceria entre o nosso canal Família para Encontrados, a 7ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Francisco Beltrão e a Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão, na pessoa do seu diretor, Dr. Marcos. Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem na paz.